Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E antes de nós iniciarmos o estudo dessa preciosa lição, convido você que já está nos acompanhando para juntos nós orarmos ao Senhor, pedir para que Ele nos abençoe nessa manhã. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos na Tua presença, por nós nos reunirmos, Senhor, em nossos lares, Senhor, com o intuito de aprender a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos tudo que ouvirmos, também, Senhor, colocar em prática os Seus ensinamentos. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã. Continue, Senhor, sustentando o trabalho da Escola Dominical. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você está nos acompanhando aqui pelo canal nosso no YouTube, os irmãos já sabem, inscreva-se no canal da nossa igreja, curta esse vídeo, compartilhe, comente. E se você nos acompanha pelo Facebook também, curta a página da nossa igreja, curta esse vídeo, compartilhe com os seus contatos, comente. Essa interação é muito importante, irmãos, porque nós levamos o canal da nossa igreja, a Escola Bíblica Dominical, para mais irmãos, para mais pessoas, e assim nós vemos um grande crescimento da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, também nós temos disponíveis para todos a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos já sabem, né? Todo domingo nós fazemos questão de falar, porque está disponível para você ali, você encontra Bíblia Sagrada, a harpa cristã, livros e também as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, se você puder, irmão, dê uma passada, seja abençoado, né, com essa literatura tão preciosa e também abençoe a obra de Deus e a obra missionária. Hoje nós temos o prazer de receber aqui dois comentaristas, à minha esquerda, nosso irmão evangelista Magnaldo, pastor Magnaldo. Irmão Igor, pastor os irmãos, Deus abençoe. Amém. E à minha direita, a irmã Célia, pastor irmã Célia. Paz do Senhor Igor. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Amém. É sempre bom, né, irmãos? Esses irmãos, o irmão Guinaldo, a irmã Célia, enriquecem, né, o conteúdo da nossa aula, aprofundam o assunto e serão, nessa manhã, os nossos professores, os ensinadores que vão nos ensinar a palavra de Deus. E hoje nós estamos estudando a lição de número 5, e antes de nós vermos o nosso tema, o que a lição vai tratar nessa manhã, fique agora com o quadro Você Sabia? Amém, glórias a Deus. E se você está conosco aqui nessa manhã, com certeza você já está aluno, professor, com suas lições em mãos, com a sua Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título O Reinado de Acasias. Nós passamos as duas últimas lições falando sobre o rei Acabe, Jezabel, o profeta Elias. E hoje nós vamos continuar essa história dos reis de Israel. Lembrando, irmão, você pode ver aí na capa da sua lição, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Portanto, estamos estudando nesse trimestre, né, o livro dos reis. Então, uma lição muito importante, nós temos aprendido coisas preciosas, relembrando essa porção da história do povo de Israel, e Deus tem falado muito aos nossos corações, e hoje com certeza não vai ser diferente. O nosso textuário se encontra em Salmos 7 e o verso 9, que diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A nossa verdade prática diz que a coragem de Elias é um exemplo e um incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Vamos então à leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. A nossa leitura desse domingo se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 8, e também os versículos 13 ao 17.
vamos a essa importante leitura da palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebubi, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebubi, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebubi, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele a Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebubi, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Amém. Glórias a Deus. Uma passagem, irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas muito necessária para nós entendermos como foi o reinado deste rei Acasias, qual foi o papel tão importante de Elias, né? E a palavra de Deus é sempre o nosso alicerce, é a nossa coluna central, é nesses versículos que nós baseamos o nosso aprendizado de hoje. O nosso objetivo de hoje, irmãos, geral, é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Também cada tópico tem o seu objetivo específico. No primeiro, nós vamos descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. No segundo, assinalar a coragem de Elias. E no terceiro e último tópico, vamos identificar as consequências dos atos de Acasias. Já no início da nossa lição, né, irmãos, entrando propriamente no assunto da nossa lição, nós vemos que o reinado de Acasias foi fortemente marcado, infelizmente, mais uma vez, no reinado de Israel, né, pela idolatria. Nós vimos isso acontecendo, né, com os reis que nós estudamos nas lições passadas, mas assim como aconteceu com seus antecessores, Acasias também teve um reinado marcado, infelizmente, pela idolatria. Após uma queda, irmãos, da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar-se com Baal-zebubi sobre o seu destino. Então nós vamos entender, irmãos, como se deu esse episódio, qual foi as consequências dessa
péssima escolha em consultar-se com um Deus estranho. E também nós vamos ver, irmãos, como o Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, também anunciando, predizendo e dando um decreto sobre a sua morte. Nós vemos isso registrado lá no livro de 2 Reis, no primeiro capítulo, logo no versículo 16. E nós já entramos assim no nosso primeiro tópico. Antes, os irmãos com certeza já repararam, nós não temos mais essa interação ao vivo, as nossas aulas são gravadas anteriormente ao domingo, porque as nossas aulas presenciais já retornaram praticamente em todas as congregações. Então, se o irmão está nos acompanhando e pode, irmãos, nós incentivamos que você vá para a escola bíblica dominical, vá aprender a palavra de Deus com o seu professor na sua congregação. Essa interação de forma presencial é muito importante para nós, mas se você às vezes é impossibilitado, por algum bom motivo, nós temos aqui a escola bíblica dominical da mesma forma, acrescentando na sua vida, sendo um instrumento de Deus para ensinar a palavra de Deus para você. E nós já entramos no nosso primeiro tópico, que tem o título Um Reinado Marcado pela Idolatria. Um triste título, irmãos? Nós vimos como aconteceu com os reis antecessores a Acasias e, infelizmente, nesse primeiro tópico, reafirmando o que aconteceu anteriormente. Então, nós aprendemos nas lições passadas que o mal da idolatria que se alastrou durante o reinado dos reis antecessores a Acasias foram muito grandes. Então, irmã Célia, assim como seus antecessores, podemos dizer que Acasias fez, usando um termo da Bíblia, fez o que era mal aos olhos do Senhor? Sim, é muito triste, a gente ler na Bíblia essa informação, E fez o rei fulano de tal que era mal aos olhos do Senhor. E Acasias não foi diferente, ele fez, E a gente vai analisar aqui, estudar juntamente com os irmãos que estão nos assistindo, por que ele fez e o que isso que resultado teve esse fazer mal aos olhos do Senhor e o que nós podemos aprender também com esse texto da Bíblia Sagrada que está lá em finalzinho de 1 Reis e no comecinho de 2 Reis, Acasias, o nome Acasias significa o Senhor é Deus, e ele era filho, de Jezabel, e Acabe. Daí já dá para entender por que Acasias era idólatra. E o nome de Deus é o Senhor é Deus, parece que foi uma maneira que Acabe achou de agradar a quem servia ao Senhor, porque na época que nasceu Acasias, já Acabe e a sua esposa já estavam adorando a Baal. Então Acasias, ele cresceu num ambiente idólatra e não poderia ser diferente. O que nós aprendemos hoje é que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque o resultado lá na frente vai ser catastrófico se nós não os ensinarmos. Eu quero ler aqui, no finalzinho de 2 Reis, para registrar aqui por que ele fez, por que ele foi mal aos olhos do Senhor. Em 1 Reis 22, no versículo 52 e 53, diz o seguinte: E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, nós podemos observar que ele copiou, todas essas pessoas que tinham andado de maneira errada, de maneira idólatra. E nós vemos aqui que ele andou nos caminhos do seu pai. O que fez Acabe? Acabe fez o povo se aprofundar na idolatria, E diz que ele também andou, se não fosse pouco andar no caminho do seu pai, andou também no caminho da sua mãe, Jezabel, E ela era uma mulher idólatra, perversa,
e que mandou matar os profetas do Senhor e muitas outras maldades que praticou Jezabel. E fala também que Acasias, ele andou nos caminhos de Jeroboão, né? Se os irmãos se lembram, Jeroboão foi aquele moço que teve a rebelião no reinado de Salomão. Quando Salomão morreu, foi dividido. Salomão ainda reinou sobre as 12 tribos. E Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou apenas com 2, chamado o Reino do Norte e o Reino do Sul. Jeroboão ficou com o Reino do Norte. E o que fez Jeroboão? Ele fez 2 bezerros de ouro, né? Um em Dan e outro em Betel, para que o povo não subisse a Jerusalém para adorar ao Deus verdadeiro. Então, Acasias, ele andou no caminho também de Jeroboão, né? Voltando ao subtópico o primeiro subtópico aqui, diz aqui, o Deus de Acasias. Quem era o Deus de Acasias, né? Aqui cita na Bíblia que Acasias foi consultar ao Deus de Ecrom. Quem que era esse Deus de Ecrom, né? Ecrom era uma das cidades filisteias, né? Dos filisteus. E nós conhecemos que os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. Então, os filisteus tinham 5 grandes cidades. Uma era chamada Ecrom, a outra era chamada Gate, né? Gate era a cidade do gigante Golias, a outra era Gaza, que era a cidade de Dalila, outra era Asquelon e Asdod. Então, nós vimos, né, o Igor já comentou, que Acasias ele sofreu ali uma queda e foi consultar a esse Deus chamado Baal-Zebubi. Baal-Zebubi. Quem era Baal-Zebubi? Eu quero ler aqui no livro que é de apoio, né, sobre esse Deus. E nós precisamos ter cuidado que a idolatria, que nós já citamos aqui, já falamos aqui, que idolatria não é apenas a gente ter um ídolo, né? Um ídolo de barro, um ídolo de prata, um ídolo de madeira, de ouro, mas é alguém que a gente coloca no lugar de Deus, né? E geralmente isso nos cega. Observem vocês para saber quem era esse Deus de Acasias, Baal-Zebubi. Baal-Zebubi, esse Deus era adorado em Ecrom, né? Como eu já disse, uma das cidades dos filisteus. Baal-Zebubi é uma junção de 2 divindades, uma cananeia e outra filisteia. Baal significa senhor ou esposo nos idiomas semíticos e mais tarde passou a designar o deus da tempestade ou ainda da agricultura, só Baal, né? A gente pode relembrar aqui que quando Elias foi confrontar Acabe, foi confrontar lá os profetas de Baal, porque eles criam que Baal, era o Deus que enviava chuva, né? Era o Deus de raio, de trovoadas, Deus de tempestade. E Elias confrontou com eles, cessando a chuva, provando para eles que Deus que manda chuva é Jeová, né? E também a palavra Zebubi é uma grafia de príncipe, né? E Baal-Zebubi, então, as 2 palavras conjugadas significa o príncipe das moscas. Olha que coisa, imagina você ter um Deus que ele é chamado de príncipe das moscas, né? Mosca é uma coisa tão insignificante, uma coisa que a gente não quer que pose na nossa mesa, que pose na nossa alimentação, né? Mas conta os estudiosos que por causa vamos dizer assim, o barulho das asas das moscas fazia com que os sacerdotes desse Baal-Zebubi, eles interpretassem. Imagine só, né? Que diferença de um Deus que abriu o Mar Vermelho, de um Deus, né, que mandou o maná. Olha que misticismo tremendo. Como que você vai trocar
um Deus que fez todas essas coisas, porque eu creio que eles sabiam disso, né? Eles sabiam, as histórias eram contadas de pai para filho sobre tudo que Deus fez, e aí crer num Deus que era o príncipe das moscas, né? Lá no Novo Testamento, esse Deus Baal-zebub é Beuzebu. E quem a gente sabe que é Beuzebu? É o príncipe dos demônios, imagina, né? Então, o cuidado que nós temos que ter de colocar outra coisa no lugar de Deus, isso nos cega e pode nos levar a coisas assim que não tem sentido, né? Nos leva a pecar, né? Eu quero citar aqui uma frase que eu gosto muito, né? O conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Isso tanto para o bem como para o mal. O que aconteceu com Acasias foi que ele foi arrastado pelo exemplo que deu Acabe e Jezabel. Em Provérbios, aqui no finalzinho da lição, cita este versículo aqui, né? Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Fica para você, pai, você, mãe, este conselho. Ensina o teu filho no caminho do Senhor, para que ele seja uma pessoa de Deus, um homem de bem, pessoa honrada e que sirva ao Senhor durante toda a sua vida. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a síntese, o resumo desse primeiro tópico diz que os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repartidas. Nisso também se enquadra um pouco repetidas isso. Lembrando que nós podemos aplicar um pouco do conceito da sabedoria, né? Olharmos o erro dos que erraram, né? E com seus erros aprender para fazer justamente diferente. Então, quando nós insistimos no erro, irmãos, nós sofremos graves consequências, como a própria lição nos ensina. E nós já vamos para o nosso segundo tópico, que tem por título Elias desafia a adoração a Baal. Então, na lição passada, irmãos, nós vimos, inclusive, uma lição maravilhosa. Nas últimas duas, falamos bastante sobre esse profeta, o profeta Elias, e como ele tornou-se, né, irmãos, um grande instrumento de Deus para combater a idolatria e para falar, né, irmãos, com firmeza, na ocasião das lições passadas com Acabe e Jezabel, e agora sob o reinado de Acasias. Então, irmão Aguinaldo, nós podemos dizer que Deus usa novamente Elias, né, durante esse reinado idólatra de Acasias? Sim, podemos afirmar com certeza, né? Como nós já vem falando, a gente vem estudando sobre esse povo, né? O povo de Israel, distante de Deus, dando ouvido a ídolos, né? Colocando tantas coisas na sua adoração, como já ouvimos nesta manhã, né? Falar sobre instruir a criança, sobre o aprendizado. E mais uma vez aqui nós podemos ver o homem de Deus, né? O profeta de Deus, ele sendo usado. Eu quero destacar aqui uma palavra, né? Que me chamou a atenção no título, né? Que fala a corajosa intervenção de Elias. Então, o homem de Deus é assim, irmãos. O homem de Deus, ele primeiro, né, tem que deixar ser usado por Deus, né, fazer segundo a vontade de Deus, como nós já vimos na lição anterior, aonde Elias ele propôs ali um desafio ao povo, né, aos profetas de Baal, mas mediante ao que ele disse para o povo, né? Se Deus é Deus, né? Segui-o. Se Baal é Deus, vocês seguem a Baal. Então, mediante isso, eu creio que Deus colocou no seu coração para que ele lançasse esse desafio. E aqui, mais uma vez, nós podemos ver que Elias tinha tudo para estar amedrontado, para correr, para se esconder,
mediante, ele estava lutando contra o quê? Contra um reinado, contra um rei, se opondo a decisões tomadas, né, pelo rei. Nós sabemos que naquele tempo, naquela época, quem era contrário ao rei, a um decreto do rei, a sentença era a morte. Tinha que ser morto. Mas ele aqui, como nós falamos, corajosamente, ele usa mais uma vez, né, a intervenção de Elias, na sua coragem de que propagar a verdade, de pregar a verdade, de mostrar a verdade ao povo. Nós vemos aqui que Acasias envia, né, os seus emissários para consultar o falso Deus, como nós já vimos na irmã Célia comentar, né, Baal-zebub. Nós vemos que esse Deus tinha o dom de profecia, eles acreditavam, né, que ele tinha o dom de profecia, e o rei envia os seus emissários para fazer consulta a esse Deus aí, para ver se ele ia morrer, se ele ia viver, qual seria o decreto ou diagnóstico, podemos dizer assim, né, desse rei desse Deus para a sua vida. E nós vemos aqui Elias, mais uma vez, na dependência de Deus, deixando o quê? Deus usar a sua vida. O anjo do Senhor ordena o profeta Elias que o quê? Que se encontrasse com eles lá em Samaria. E, mais uma vez, com uma dura palavra de exortação. Então, irmãos, no meu modo de ver assim, hoje, podemos dizer que se não está igual, né, tá quase lá, né? As pessoas estão sem um norte, né? Se fala, ali Deus está operando, lá Deus está, as pessoas, tem revelação, lá tem cura, lá tem, né? O povo está meio que sem um norte, né? Eu até comentei na lição anterior que até surgiu uma pergunta lá, se fosse lançado entrasse um novo presidente, que é o nosso caso, né? E ele lá fizesse um decreto para que adorasse a determinado Deus, lançasse uma lei que não podia adorar um Deus que não fosse aquele que ele tivesse colocado. Eu até disse, falei, poderia ter alguém que iria sim encaixar naquilo que o rei ou que o presidente determinasse, mas eu até disse, os verdadeiros não. O crente que é fiel, o crente que é verdadeiro, ele está alicerçado na palavra de Deus. Ele não corre atrás de revelação, ele não corre atrás de profeta, né? Porque ele sabe, ele tem certeza que a verdadeira revelação está com ele, né? Que é a palavra de Deus. Mas o caso aqui, né? Esse rei enviou e o profeta chega para ele e diz, porventura não há Deus em Israel? Para quê? Para ir desconsultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então ele faz uma pergunta. Vocês estão indo lá, mas não tem Deus em Israel? Não há Deus em Israel? Ou não há Deus no nosso meio? Ou Deus não está conosco, né? Para que nós possamos orar. Hoje nós temos a liberdade, né? Temos livre acesso para falar com Deus. E mais uma vez nós vemos aqui, irmãos, o homem de Deus, ele sendo usado, ele lutando contra a idolatria, contra aquilo que pudesse afastar o povo de Israel de Deus. Mas eu destaco, como diz a palavra, né? Nós temos que ter coragem. Então o homem de Deus, ele tem que ter coragem para lutar contra aquilo que desagrada a Deus, aquilo que está o oposto de Deus, que nós possamos adorar a Deus. E a resposta de Elias aos soldados do rei, né? Quando ele fez essa pergunta, né, aos soldados, e quando o rei diz aqui que quando o rei ficou sabendo, ele enviou em 3 ocasiões diferentes guarnições. Para o quê? Mais uma vez, para o que? Amedrontar, né, Elias, ou para tentar levar Elias para o palácio. Mas nas 2 primeiras vezes,
desceu o quê? Desceu fogo do céu e consumiu, né, toda aquela guarnição. Nós podemos ver aqui, irmãos, algo que, quem sabe, ou aqueles primeiros que foram, aquele primeiro oficial, né, ele chegou até num tom de ousadia, né, querendo amedrontar o homem de Deus, mas como nós já vemos aqui, né, o homem de Deus, ele tem coragem, sabe quem está com ele, né, sabe quem peleja por ele, aonde ele está colocado, e sabe que Deus garante a vitória para ele. E nessas duas ocasiões nós vemos que desceu fogo do céu e consumiu toda aquela guarnição. E o interessante que eu posso ver aqui, irmãos, é quando aquele terceiro oficial, ele é mandado. Nós já estava sabendo do que tinha acontecido com as outras guarnições ou com os outros oficiais. Opa, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que, ou melhor dizendo, naquele homem lá realmente ele tem algo diferente, né? Ele tem algo diferente, então eu tenho que ir com sabedoria para que eu possa alcançar o que? A misericórdia, para que eu possa estar ali, ó, diante dele com humildade, sabendo que senão eu vou ter sérias consequências, eu passar pelo mesmo que os anteriores passaram. E esse terceiro oficial, ele chegou lá o quê? Humilde, né? Ele foi humilde. Tem aqui, até aqui, irmãos, no subsídio aqui, que a gente pode ver que não se consegue nada lutando com Deus. Deus ele é soberano, né? Ele é Senhor de todas as coisas. Jamais perde uma batalha, perde uma guerra. Então, se nós não nos prostrarmos diante dele com humildade, com sabedoria, reconhecendo, né, a sua grandeza, não é na força, não é na força do braço, né, não é na imposição. Nós sabemos que se Deus quiser fazer, ele pode fazer todas as coisas. Tanto que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então, mas aqueles primeiros que achavam que por ele ser, enviados do rei, eu estou aqui sob ordens, então ele tem que me obedecer. Mas não é dessa forma. Nós sabemos que é por bondade e misericórdia do Senhor, né? Aquele homem chegou assim, né? Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio. Então, mais uma vez, repito, não se consegue nada lutando com Deus. Se formos bem-sucedidos, eu quero ler aqui, que é interessante, se formos bem-sucedidos com Ele, será por meio de súplica. É nos derramar na presença do Senhor, é reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e com certeza Deus irá atender ao nosso clamor. Se não cairmos diante de Deus, devemos nos curvar diante dEle. Nos dois primeiros foram consumidos, foram exterminados, mas o terceiro não. O que ele fez? Ele se curvou, se humilhou, se curvou, pediu misericórdia. E aqueles que aprendem a ser submissos com as fatais consequências dos outros são sábios para o seu próprio bem. Então, acho que foi o que disse, né? É aprender com o erro dos outros, né? Foram arrogantes, eu já não posso ser desse jeito. Então, vamos aprender aqui, né? Se queremos, né, alcançar algo de Deus, vamos ser humildes, né? Vamos nos prostrar diante de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus, que com certeza Deus irá nos atender. E vemos que Elias, um ministério de fogo, né? Elias pode ser chamado de o profeta de fogo, porque em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Foi primeiro lá no Monte Carmelo, com os profetas de Baal,
que os irmãos, nós aprendemos na lição anterior, né? Diante daquele episódio, que nós até vimos que ele orou, não fez uma oração, né, longa ou enfeitada, não, uma oração simples. Por quê, irmãos? O homem de Deus é assim, né? Jesus amado. E fez essa oração, né? E nós vemos lá que o que? Caiu fogo do céu, né? E consumiu aquele holocausto lá no Monte Carmelo. Também outro episódio no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença de Deus não estivesse ali. Então, irmãos, é assim, irmãos, o homem de Deus, ele é usado, né? Ele está na presença de Deus. Deus honra quando ele fala, e com Elias não foi diferente, né? Ele, mais uma vez aqui, ele se coloca lutando contra a idolatria, contra todos aqueles que querem adorar um Deus que não seja o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. E, meus irmãos, a síntese, o resumo desse segundo tópico diz para nós nessa manhã: servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. E nós já entramos, então, no nosso terceiro e último tópico, falando sobre a doença de Acasias e a sua morte. Então, no primeiro subtópico, que tem o título Julgamento do Senhor contra Acasias. Então, nós tiramos, irmãos, um importante aprendizado, né, das lições anteriores, que Deus não deixa impune os que infringem os seus mandamentos e que também sempre levantará homens e mulheres para serem seu instrumento no combate ao pecado. Nesse episódio, nas lições anteriores, nós vimos como Deus levanta Elias e combate com força a idolatria do povo, o pecado dos reis. E então, irmã Célia, como Elias, né, se posicionou diante dessa convocação do Senhor, né, e qual foi o julgamento de Deus para Acasias? Já aproveitando, né, comentando o primeiro e o segundo subtópico também. Antes de eu responder a essas duas perguntas, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que a gente pode observar aqui que Acasias era um homem mau, e ele não se importava com a vida das pessoas, né? Morreu 51, ele mandou mais 51, morreu mais 51, num total de 102, e mandou mais 51. Ele não se importava com a vida das pessoas. Outra coisa que eu acho interessante, que eu observei, né, uma coisa interessante, mas não é boa, uma coisa ruim, é que Israel estava numa situação tão tenebrosa que as pessoas não conheciam quem era Elias, um profeta de Deus, um homem de fogo, um homem usado grandemente por Deus, e ainda existia pessoas que não conheciam quem era Elias. Nós podemos observar aqui que quando os mensageiros voltaram do encontro que teve com Elias para falar com o rei, eles disseram, um homem nos saiu ao encontro, um homem, não sabia quem era. E aí Acasias perguntou, outra coisa que nós podemos observar, diz aqui, qual era o trajo desse homem? Tem outra tradução que diz qual era a aparência deste homem. Isso significa, primeiro, que aqueles mensageiros não conheciam Elias, né? Que difícil, né? Um país, um povo que tinha um homem usado por Deus, não saber nem o nome, não saber nem quem ele era, não saber nem qual era a aparência dele. E pela aparência dele, pelo que eles contaram, disseram aqui, olha, ele era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, rapidamente, Acasias conhecia, né? Porque ele era famoso lá com a mamãe, né? Jezabel, e com o pai Acabe, né? Disse, é Elias, o tisbita. E com certeza quis que Elias viesse para, vamos dizer assim, anular a mensagem que ele tinha mandado.
Pois bem, o Igor me fez 2 perguntas, né? Eu vou responder uma e outra. A primeira é: como Elias se posicionou à convocação do Senhor? Eu anotei aqui que Elias teve uma posição de obediência e de coragem, né? Porque como o irmão Aguinaldo disse, que o rei tinha poder para mandar matar, mandar viver, né? E a mensagem que ele mandou, irmão Aguinaldo, era uma mensagem de morte, não de vida, né? A mensagem que Elias enviou através dos mensageiros era uma mensagem dura e não para agradar o rei. Então, a posição de Elias foi, né? Quando Deus diz para Elias se encontrar com os mensageiros do rei, ele foi, né? E se encontrou. E quando Deus, um anjo de Deus disse: pode descer com esse 3º batalhão, ele também obedeceu e foi. Então, a posição que ele teve foi uma posição de obediência e de coragem, né? E o que nós concluímos com isso? É que Deus exige obediência e coragem. E como bem frisou o irmão Aguinaldo, é que humildade agrada aos olhos do Senhor, porque o 3º capitão, ele chegou também chamando ele de homem de Deus, mas se humilhou, né? Mostrou que ele reconhecia realmente de coração que Elias era um homem de Deus. E aí o anjo do Senhor disse para Elias: pode descer com ele, não temas, né? E Elias chegou lá, será que ele mudou a mensagem? Não, ele repetiu a mesma coisa, né? Ele disse que: Acasias, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás, né? A segunda pergunta foi, o Igor me perguntou, e qual o julgamento de Deus para Acasias, né? Eu anotei aqui que eu amo as respostas de Deus. As respostas de Deus, elas são curtas e objetivas. Quando Moisés perguntou, se encontrou com Deus, antes dele tirar o povo lá do Egito, né? Em nome de quem eu vou? Deus disse: eu sou. É para dizer lá para o faraó, dizer para o meu povo: eu sou. Somente isso, né? Para Paulo, quando Paulo perguntava, pedia para Deus tirar aquele espinho na carne, ele respondeu: a minha graça te basta, e ponto. E agora aqui, para Elias, ele diz: diga a Acasias, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. São respostas objetivas e claras, né? Não tem dúvida, não deixou dúvida. Olha, Acasias, você vai morrer, né? Lá em 2 Reis, em 2 Reis 17, e o verso 2 Reis 17, o verso 1, nós podemos ver aqui o cumprimento do que disse 2 Reis 1 e 17, capítulo 1, falei errado. 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, a conclusão é que a soberba precede a queda. Acasias podia ter se humilhado, voltado a servir ao Senhor e levar o povo também, mas ele não fez, e o seu fim foi triste, foi trágico, né? Deus, ele sempre dá uma oportunidade, mas Acasias não se humilhou e foi levado à morte. Teve um reinado muito curto, de apenas 2 anos. Amém. Irmãos, nós já entramos no nosso 3º e último subtópico. Então nós falamos sobre o julgamento do Senhor contra Acasias, né?
como foi o veredito de Deus a respeito desse rei, e também como Elias, né, irmãos, tinha uma determinação em cumprir a vontade de Deus, né, lutou e cumpriu a vontade do Senhor, mesmo, não somente nesse episódio, mas em outros, quando sua vida corria risco. Nós aprendemos na lição retrasada, né, como Elias escapa por diversas vezes, é condenado à morte, é jurado de morte, buscam tirar sua vida, passou por diversos momentos, mas ainda assim continuou determinado em cumprir o desejo do Senhor, sempre ouvindo a voz de Deus e obedecendo a sua voz. Então nós entramos no nosso terceiro e último subtópico, falando sobre as qualidades de Elias. Então nós vimos esse grande profeta de Deus, talvez no Antigo Testamento, um dos maiores profetas que a Bíblia registra no Antigo Testamento. Mas, para finalizarmos então o nosso estudo de hoje, irmão Aguinaldo, quais foram, né, as qualidades de Elias que esse episódio da história bíblica evidencia? Amém. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus não usa qualquer pessoa, né? Deus não usa qualquer um, né? Não. Deus escolhe, né? Todos nós pegarmos a Bíblia, todos aqueles que Deus escolheu, tinha qualidades, né? Com Elias também não foi diferente. Ele, como homem de Deus, como profeta de Deus, como aquele que tinha uma responsabilidade, tinha um compromisso em propagar a palavra de Deus, em anunciar a palavra de Deus, nós podemos ver aqui e destacar, né? Podemos dizer que há algumas, né, qualidades de Elias. Creio eu que ele pudesse ter várias, né? Várias qualidades, como homem de Deus, como aquele que se colocava à disposição de Deus. Homem de oração, né? É dedicado, né? A fazer a obra de Deus, né? Podemos assim dizer. E uma das qualidades, né, que nós podemos ver de Elias, ele tinha intimidade com Deus. Então, que nós possamos, né, ser despertados a ter essa proximidade de Deus, né? É possível. É possível, né? Tem gente que acha que não é possível, sim, mas é possível. Nós até aprendemos na lição anterior, né, que Elias, ele tinha as mesmas paixões. Era homem, sujeito às mesmas paixões. Era um homem comum, né? Não era um super, né? Não, super-herói, né? Alguém que não. Deus, como nós ouvimos, Deus pode usar qualquer um. Aquele que se colocar à disposição, ter intimidade com Deus é o quê? Estar na presença de Deus, estar meditando na palavra de Deus, estar o quê? Ligado, né? A Deus. E Deus está pronto, né? Deus depende exclusivamente de nós. Se você quiser, se você estiver disposto, eu estou aqui para te abençoar, para te capacitar. E é dessa forma. Então, primeiro, intimidade com Deus. Porque se fosse dele mesmo, eu creio que ele, né, jamais, né, ele ia falar algo, ele ia propor, né? Ele sabia que o Deus que estava com ele, né? Se ele falasse, não ia acontecer. Não ia, de forma alguma. Ou não ia fazer aquele desafio, né? O Deus que responder com fogo, a esse vocês têm que adorar. Porque só faz isso quem o quê? Quem tem intimidade com Deus. Quem está perceptivo à voz de Deus, né? Está bem próximo de Deus. E outra qualidade de Elias, ele tinha um zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus zeloso, né? Viu, irmão Aguinaldo? Dá para perceber o zelo que aqui fala, zelo em promover a adoração. Não é só adorar, mas quando ele chegou lá, ele reparou o altar. Sim. Que era assim que Deus tinha ensinado para fazer. Como diz, antes
de eu apresentar o meu culto aqui, né? De eu apresentar a minha adoração. Não é oração de qualquer jeito. Não, vou fazer o quê, né? Reparou o altar, viu se não estava nada fora. Depois, e é assim, irmãos, às vezes a gente vem para, vamos dizer aqui, né? Vem para o culto de qualquer jeito, né? De qualquer forma, eu vou prestar meu culto. Ou tem outros que até sobe, tem oportunidade, né? Eu vou cantar um hino aqui. Eu não ensaiei, não, mas é para Deus mesmo. Então, né? Não, eu já ouvi isso, pessoas, eu não ensaiei, mas eu vou. Então, Deus, Ele merece o melhor, né? É toda uma preparação, né? Eu até, às vezes, a Silvana sempre canta, né? Para tirar as ofertas lá. Às vezes, nos domingos, ela pega lá um tempo, um período, fica lá ensaiando, cantando, né? Pode ver que ela está sempre cantando um hino novo, em aprender, é dedicação, né? Então, por mais que nós façamos, irmãos, é pouco por tudo aquilo que Deus fez por nós, e Deus merece. Tanto que Ele diz lá, né? Para tirar o que é a sandália do teu pé, por quê? Porque o lugar que você está é santo. Então, é esse zelo, nós temos que ter esse zelo, que é em promover a adoração a Deus. Deus não vai receber qualquer louvor, Deus não vai receber qualquer adoração. Lá no início da Bíblia nós já vemos isso, né? Entre Abel e Caim, Caim, né? Um só, vou pegar aqui, tal. Os dois foram prestar o culto. Mas o outro, quem sabe, teve o zelo de pegar o melhor, de escolher aquele mais bonito, sem defeito, né? Porque ele tinha essa consciência de, Deus merece o melhor. Inclusive no capítulo 18 de 1 Reis, Elias, quando vai descrever a si mesmo na oração, ele fala: eu fui extremo zeloso, extremo. Então era um cuidado, né? Um cuidado que ele tinha em se aproximar de Deus, em fazer as coisas de Deus. E é dessa forma, não tem outro jeito. Nós temos que ter esse zelo, né? Na adoração ao Deus, e também esse zelo que ele tinha em condenar a idolatria. E mais, né? Outra qualidade, clareza e assertividade em suas sentenças. E mais, fidelidade. E além de tudo, a coragem. Então, é o que Deus espera de nós, né? E nós vemos aqui, no finalzinho, né? Para nós finalizarmos, que ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam, primeiro, corajosos. Porque, irmãos, o pecado está aí. Até falamos que o Brasil parece que é mais, tem a perseguição, mas é mais, né? Camuflado, né? Mais oculto um pouco, né? Mas precisa de homens, de mulheres de coragem para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade. Porque aí fora tem todo vento de doutrina, né? Como a Bíblia diz, mas tem aqueles, ainda tem o remanescente, né? Aqueles que arregaça a manga da camisa, não, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar a verdade. Deus quer usar homens e mulheres desse jeito, corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então que nós, nesta manhã, possamos despertar, saber que Deus quer nos usar, e com certeza, se nós nos dispormos em fazer a obra de Deus, na dedicação, no zelo, como Elias, Deus vai nos usar. Tanto que Ele diz lá na sua palavra, né? Que nós ainda iríamos fazer o que? Obras maiores do que a que Jesus fez. Então, depende de nós, depende de cada um de nós nos dedicarmos. Como disse, Deus está pronto. Nós também temos que estar prontos, preparados para que Deus possa nos usar. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém. O resumo desse terceiro tópico diz: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Meus irmãos, que assunto maravilhoso, que lições preciosas para a nossa vida esse livro de 1º e 2º Reis tem a nos ensinar com a história
não somente no ponto de vista negativo desses reis que foram idólatras e infelizmente pecaram contra o Senhor, mas também usando a história deste profeta Elias. Nós vamos ver ao longo da lição como Deus sempre, mesmo depois da morte de Elias, mesmo depois de Deus ter levantado outros homens e mulheres, nós vamos ver que Deus faz questão, né, de, em meio a uma geração corrompida, em meio a um povo idólatra, levantar pessoas para honrarem e falarem em seu nome. Para encerrar, irmãos, então, o reinado de Acasias foi marcado, infelizmente, pela idolatria, né, e pela infidelidade para com Deus, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, a se consultar com outros deuses sobre o seu futuro. Nós lemos aqui, segundo Reis, o primeiro capítulo, o versículo 2. Então ele era, irmãos, idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou, mais uma vez, as transgressões de um rei, nesse episódio de Acasias, e por esse motivo ele quase foi preso, e nós vimos na lição passada, as sanções contra a sua vida também foram grandes. Todavia, irmãos, Elias seguiu à frente, seguiu firme no seu propósito, e cumpriu a sua missão, e por fim honrou a Deus com muito louvor, né, com muita maestria. Então, irmãos, que você guarde esses ensinamentos, e nós oramos para que coloquemos em prática, né, tudo o que nós aprendemos. Lembrando que no próximo domingo nós estamos aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar na próxima lição, a lição de número 6, sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Existe uma frase muito bonita que diz: sucesso sem sucessor é fracasso, né? Então nós vamos ver que até neste importante ministério de profeta, Deus fez questão de dar a Elias esse privilégio de preparar e levantar um sucessor para falar com o povo. E só quero agradecer aos irmãos que acompanharam conosco, que estudaram essa preciosa lição comigo, com o irmão Aguinaldo, com a irmã Célia. É sempre um prazer, irmãos, um grande privilégio estar aqui com os irmãos aprendendo juntos a palavra de Deus. Lembrando que a nossa programação online segue-se normalmente. Nós temos cultos transmitidos toda terça-feira, a toda quinta-feira e também aos domingos no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, e também toda quinta-feira nós temos às 6:45, às 18h45, o nosso culto Momentos com Cristo, que é transmitido na TVM, né, no canal 14.1. Então não perca, toda quinta-feira, às 6h45, o culto Momentos com Cristo. Também a nossa Escola Bíblica Dominical, tanto para os adultos, para os jovens, para as crianças, aqui nas nossas redes sociais. E também lembrando que os nossos cultos já estão praticamente em sua normalidade, de forma presencial, e a Escola Bíblica Dominical também. Então, se você não pertence a um grupo de risco, não tem aí nenhum sintoma, nenhuma impossibilidade, deve, irmão, estar conosco nas nossas congregações ou aqui no nosso templo sede de forma presencial para cultuar a Deus e também aprender a sua palavra na Escola Bíblica Dominical. Nessa oração final, convidar nosso irmão evangelista Aguinaldo, fazer essa oração, orando para Deus abençoar aos irmãos, alunos, professores que estudaram conosco nessa manhã e que Deus continue sustentando, né, a Escola Dominical. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, querido Pai, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, Senhor, mais uma vez, sendo grato a Ti por tudo quanto tens feito, Senhor, por esses momentos, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, aprendendo de Ti. Senhor, eu te peço, Pai, que venha continuar a abençoar, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada professor, Senhor, a cada aluno, Senhor, dando força, disposição, Pai, dando sabedoria, dando graça. Deus amado, continua a abençoar a Tua igreja, abençoar cada vida, Senhor, a levantar homens, Senhor, e mulheres, ó Pai, de coragem, para, Senhor, propagar a Tua palavra. Deus amado, abençoa-nos neste dia. Senhor, o culto à noite, Pai, fala aos nossos corações. Deus, é no Teu nome que pedimos e Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Você tenha um domingo abençoado, feliz. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.